Olá, dando prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, estamos estudando a quarta parte deste livro, das esperanças e consolações. Estamos no capítulo 1 desta quarta parte, das penas e gozos terrestres. O tema para este vídeo: decepções, ingratidão, afeições destruídas. São duas perguntas, uma subpergunta que Allan Kardec formula aos espíritos e um comentário de Allan Kardec sobre este tema: decepções, ingratidão, afeições destruídas. A primeira pergunta, a de número 937. Para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? Resposta: são. Porém, deveis lastimar os ingratos, e os infiéis serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio o foi. É a lei de causa e efeito. Tudo que a gente plantar neste mundo, haveremos de colher, não só neste mundo, em todo o universo, em toda a criação divina. É uma lei de Deus isto aqui, não é? Se eu planto milho, eu vou colher milho. Se eu planto o bem, eu colho o bem. Se eu planto o mal, sob seus múltiplos aspectos, vou colher o mal. Esta é a lei de Deus. Não há como fugir destas leis. A gente verifica que a resposta que os espíritos fornecem às perguntas de Allan Kardec, elas são sempre no sentido de nos orientar como receber em nosso íntimo as demandas do mundo. Então, quando ele fala assim, não é? São uma fonte de amarguras, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços de amizade. Não é? São uma fonte de amarguras. Aí, então, a resposta nos conduz a um procedimento interno no recepcionar esta ingratidão, não é? E a fragilidade dos laços de amizade. Então, o que ele fala? Deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Veja que é um posicionamento íntimo. Como que a gente recebe, como que a gente acolhe a percepção desta conduta em relação a nós? Lastimar os ingratos e os infiéis. Observa que é uma inversão de posicionamento íntimo. Não é eu ficar contra a pessoa e acusar esta pessoa, não é, de ter feito mal. Olha como eu sou vítima. Esta é uma posição íntima que nos deixa em situação ruim perante a própria consciência. É uma espécie de plantio também. Porque quando eu falhar com o outro devido à minha imperfeição, eu estimaria receber do outro a compreensão. Do ponto de vista espiritual, isto é uma caridade. Porque todos nós neste planeta estamos sujeitos a falhas, não é? A problemas de comportamento ingrato, essa coisa toda. Estamos sujeitos, somos seres imperfeitos ainda.
Então, quando nós nos comportarmos mal em relação ao outro, nós, como espírito, estimaríamos receber do outro a compreensão da nossa situação. Então, é um posicionamento íntimo. Continuando, a resposta dos espíritos. Lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram por paga a ingratidão. Nós também, não é? Como disse Jesus, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Aí se aplica muito bem. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado, menosprezado, tratado como de velhaco e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Então percebe que é um sistema de posicionamento íntimo que nos coloca a salvo dos desajustes emocionais, com desejos de vingança, com mágoa, com rancor, com ódio. E isso nos destrói, nos é mal para nós isso. Então o que está dando aqui é uma receita de como nos libertar do mal que há em nós. Continuando. Seja o bem que houver desfeito a vossa recompensa na terra. E não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levada em conta. E os que forem ingratos serão tanto mais punidos quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Olha só. Então veja que é um sistema de autopreservação emocional e de postura que estejam de acordo com a caridade. Fazer ao outro o que deseja para nós. Questão 938. As decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? Resposta. Por um erro, não é? Porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que, se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. Sempre a mesma sistemática, seja todo no ensino do Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, não é? Das leis de Deus contidas no Antigo Testamento, todas elas nos oferecem meios íntimos, raciocinados, para construir sentimentos de compreensão, e não de revolta, mágoa, ódio, desejo de vingança. Daí nós nos colocamos dentro do problema semelhante àquele que nos foi dedicado. É fugir disso. Estas doutrinas de Moisés, de Jesus, da doutrina espírita, nos orientam para encontrar o equilíbrio segundo as leis de Deus. A questão 938A é uma subpergunta. Mas isso não impede que se lhe ulcere o coração? Ora, daí não poderá nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Vou repetir a pergunta. Mas isso não impede que se lhe ulcere o coração quando o outro nos agride, nos ofende, não é?
tem essa questão de receber ingratidão, isso não impede que nos ulcere o coração. Ora, daí não poderá nascer a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Resposta: pode. Se preferir a felicidade do egoísta, ser menos sensível, não é? É endurecer o coração, é nos fixar num estágio evolutivo que impede o nosso avanço espiritual. Então, resposta: pode, não é? Se preferir a felicidade do egoísta. Triste felicidade essa. Saiba, pois, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou a respeito deles. Apenas isso. Não é? Assim sendo, não há de que lamentar tê-los perdido. E o próprio lamento de ter perdido a amizade é um estado de autodefesa, de justificativa para nós mesmos. Olha, estou certo, ele está errado. É um julgamento, não é? Prosseguindo, mais tarde achará outros amigos, que saberão compreendê-lo melhor. Lastima os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido, pois bem triste se lhes apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém, com isso. Será o meio de vos colocardes acima deles. Não é colocar acima deles para nos sentir superiores, não. Esta postura, não é, de lastimar, a pessoa está incorrendo num erro contra a lei de Deus. Você lastima. Olha que você não está acusando e não acolhendo no íntimo uma mágoa, um rancor, ou o que seja. Não. Você compreende a pessoa, você lastima. Não é? Este é um meio de vos colocar acima deles. Não que você faz isso para se sentir superior, não. O fato de você se posicionar, de nós nos posicionarmos, observando o outro, não é? Não com uma posição defensiva, mas lastimando. Puxa, o amigo fez isso, adotou esse caminho, a gente desarma o próprio íntimo. Isso naturalmente nos coloca num patamar diferente. Por isso que ele diz ali, de vos colocares acima deles, não para nos sentir superior, não, isso é uma decorrência natural. Acima no sentido de cumprir a lei de Deus, faça o outro o que quer para si. Allan Kardec faz um comentário sobre estas questões. Veja só. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que com os seus simpatizem. Dá-lhe ela, assim, as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído o egoísta. A gente vê que essas questões e as respostas dadas pelo Espírito é para nos autoproteger do egoísmo que naturalmente emerge de nós, que ainda estamos vivendo num mundo de expiações e provas, onde predomina o mal, mesmo em nós, que estamos aqui, senão não estaríamos na Terra. Então, para nos preservar do caminho de alimentar o egoísmo, que aflora naturalmente em face da nossa imperfeição evolutiva. Muito bem. No próximo vídeo,
nós prosseguiremos estudando este capítulo 1 da quarta parte do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, o capítulo 1 das Penas e Gozes Terrestres, com o tema Uniões Antipáticas. Parece bem atual, né? Até lá, que Jesus então nos ampare e fortaleça.